Lei nº 6.965, de 9 de dezembro de 1981. Dispõe sobre a regulamentação da profissão de fonoaudiólogo, e determina outras providências. O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É reconhecido em todo o território nacional o exercício da profissão de fonoaudiólogo, observados os preceitos da presente lei. Parágrafo único. Fonoaudiólogo é o profissional, com graduação plena em fonoaudiologia, que atua em pesquisa, prevenção, avaliação e terapia fonoaudiológicas na área da comunicação oral e escrita, voz e audição, bem como em aperfeiçoamento dos padrões da fala e da voz. Artigo 2º. Os cursos de fonoaudiologia serão autorizados a funcionar somente em instituições de ensino superior. Parágrafo único. O Conselho Federal de Educação elaborará novo currículo mínimo para os cursos de fonoaudiologia em todo o território nacional. Artigo 3º. O exercício da profissão de fonoaudiólogo será assegurado. Alínea A. Aos portadores de diploma expedido por curso superior de fonoaudiologia oficial ou reconhecido. Alínea B. Aos portadores de diploma expedido por curso congênere estrangeiro, revalidado na forma da legislação vigente. Alínea C. Aos portadores de diploma ou certificado fornecido, até a data da presente lei, por cursos enquadrados na Resolução nº 54/76, do Conselho Federal de Educação, publicada no Diário Oficial da União, de 15 de novembro de 1976. Parágrafo 1º. Os portadores de diploma ou certificado de conclusão de curso teórico-prático de fonoaudiologia, sob qualquer de suas denominações: logopedia, terapia da palavra, terapia da linguagem e otofonia, bem como de reeducação da linguagem, ministrado até 1975, por estabelecimento de ensino oficial, terão direito ao registro como fonoaudiólogo. Parágrafo 2º. Serão assegurados os direitos previstos no artigo 4º aos profissionais que, até a data da presente lei, tenham comprovadamente exercido cargos ou funções de fonoaudiólogo por prazo não inferior a 5 anos. Artigo 4º. É da competência do fonoaudiólogo e de profissionais habilitados na forma da legislação específica. Alínea A. Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área da comunicação escrita e oral, voz e audição. Alínea B. Participar de equipes de diagnóstico, realizando a avaliação da comunicação oral e escrita, voz e audição. Alínea C. Realizar terapia fonoaudiológica dos problemas de comunicação oral e escrita, voz e audição. Alínea D. Realizar o aperfeiçoamento dos padrões da voz e fala. Alínea E. Colaborar em assuntos fonoaudiológicos ligados a outras ciências. Alínea F. Projetar, dirigir ou efetuar pesquisas fonoaudiológicas promovidas por entidades públicas, privadas, autárquicas. Alínea G. Lecionar teoria e prática fonoaudiológicas. Alínea H. Dirigir serviços de fonoaudiologia em estabelecimentos públicos, privados, autárquicos e mistos. Alínea I. Supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e práticos de fonoaudiologia. Alínea J. Assessorar órgãos e estabelecimentos públicos, autárquicos, privados ou mistos no campo da fonoaudiologia. Alínea L. Participar da equipe de orientação e planejamento escolar,
inserindo aspectos preventivos ligados a assuntos fonoaudiológicos. A linha M. Dar parecer fonoaudiológico, na área da comunicação oral e escrita, voz e audição. A linha N. Realizar outras atividades inerentes à sua formação universitária pelo currículo. Parágrafo único. Ao fonoaudiólogo é permitido, ainda, o exercício de atividades vinculadas às técnicas psicomotoras, quando destinadas à correção de distúrbios auditivos ou de linguagem, efetivamente realizado. Artigo 5º. O exercício das atividades de fonoaudiólogo sem observância do disposto nesta lei configurará o ilícito penal, nos termos da legislação específica. Artigo 6º. Ficam criados o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fonoaudiologia, CFF e CRF, com a incumbência de fiscalizar o exercício da profissão definida nesta lei. Parágrafo 1º. O Conselho Federal e os regionais a que se refere este artigo constituem, em conjunto, uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Trabalho. Parágrafo 2º. O Conselho Federal terá sede e foro no Distrito Federal e jurisdição em todo o país, e os conselhos regionais terão sede e foro nas capitais dos estados, dos territórios e no Distrito Federal. Artigo 7º. O Conselho Federal será constituído de 10 membros efetivos e respectivos suplentes, eleitos pela forma estabelecida nesta lei. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho Federal e respectivos suplentes, com mandato de 3 anos, serão eleitos por um colégio eleitoral integrado de um representante de cada conselho regional por este eleito em reunião especialmente convocada, facultada a reeleição para um mandato. Parágrafo 2º. O colégio eleitoral convocado para a composição do Conselho Federal reunir-se-á, preliminarmente, para exame, discussão, aprovação e registro das chapas concorrentes, realizando as eleições 24 horas após a sessão preliminar. Artigo 8º. Os membros dos conselhos regionais e os respectivos suplentes, com mandato de 3 anos, serão eleitos pelo sistema de eleição direta, através do voto pessoal, secreto e obrigatório dos profissionais inscritos no conselho, aplicando-se pena de multa, em importância não excedente ao valor da anuidade, ao que deixar de votar sem causa justificada. Parágrafo único. O exercício do mandato de membro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais, assim como a respectiva eleição, mesmo na condição de suplente, ficará subordinado, além de outras exigências legais, ao preenchimento dos seguintes requisitos e condições básicas. Inciso 1º. Cidadania brasileira. E o habilitação profissional na forma da legislação em vigor. Inciso 3º. Pleno gozo dos direitos profissionais, civis e políticos. Inciso 4º. Inexistência de condenação por crime contra a segurança. Artigo 9º. A extinção ou perda de mandato de membro do Conselho Federal ou dos Conselhos Regionais ocorrerá em virtude de: Inciso 1º. Renúncia. Inciso 2º. Superveniência de causa de que resulte a inabilitação para o exercício da profissão. Inciso 3º. Condenação a pena superior a 2 anos, em face de sentença transitada em julgado. Inciso 4º. Destituição de cargo, função ou emprego, relacionados à prática de ato de improbidade na administração pública ou privada, em face de sentença transitada. Inciso 5º. Conduta incompatível com a dignidade do órgão ou falta de decoro. Inciso 6º. Ausência, sem motivo justificado,
a 3 sessões consecutivas ou a 6 intercaladas, em cada ano. Artigo 10. Compete ao Conselho Federal. Inciso 1º. Eleger, dentre os seus membros, por maioria absoluta, o seu presidente e o vice-presidente. Inciso 2º. Exercer função normativa, baixar atos necessários à interpretação e execução do disposto nesta lei e à fiscalização do exercício profissional, adotando providências indispensáveis à realização dos objetivos institucionais. Inciso 3º. Supervisionar a fiscalização do exercício profissional em todo o território nacional. Inciso 4º. Organizar, propor instalação, orientar e inspecionar os conselhos regionais, fixar-lhes jurisdição e examinar suas prestações de contas, neles intervindo desde que indispensável ao restabelecimento da normalidade administrativa ou financeira ou à garantia. Inciso 5º. Elaborar e aprovar seu regimento, ad referendum do Ministro do Trabalho. Inciso 6º. Examinar e aprovar os regimentos dos conselhos regionais, modificando o que se fizer necessário para assegurar unidade de orientação e uniformidade de ação. Inciso 7º. Conhecer e dirimir dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais e prestar-lhes assistência técnica permanente. Inciso 8º. Apreciar e julgar os recursos de. Inciso 9º. Fixar o valor das anuidades, taxas, emolumentos e multas devidos pelos profissionais e empresas aos conselhos regionais a que estejam jurisdicionados. Inciso 10. Aprovar sua proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais, bem como operações referentes a mutações patrimoniais. Inciso 11. Dispor, com a participação de todos os conselhos regionais, sobre o Código de Ética Profissional, funcionando como Conselho Superior de Ética Profissional. Inciso 12. Estimular a exação no exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom nome dos que exercem. Inciso 13. Instituir o modelo das carteiras e cartões de identidade profissional. Inciso 14. Autorizar o presidente a adquirir, onerar ou alienar bens imóveis. Inciso 15. Emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas a que esteja obrigado. Inciso 16. Publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais, os balanços, a execução orçamentária e o relatório de suas atividades. Artigo 11. Os conselhos regionais serão organizados, em princípio, nos moldes do Conselho Federal. Artigo 12. Compete aos conselhos regionais. Inciso 1º. Eleger, dentre os seus membros, por maioria absoluta, o seu presidente e o seu vice-presidente. Inciso 2º. Elaborar a proposta de seu regimento, bem como as alterações, submetendo-as à aprovação do Conselho Federal. Inciso 3º. Julgar e decidir, em grau de recurso, os processos de infração à presente lei e ao Código de Ética. Inciso 4º. Agir, com a colaboração das sociedades de classe e das escolas ou faculdades, nos assuntos relacionados com a presente lei. Inciso 5º. Deliberar sobre assuntos de interesse geral e administrativo. Inciso 6º. Expedir a carteira de identidade profissional e o cartão de identificação aos profissionais registrados, de acordo com o currículo efetivamente realizado.
Inciso 7º. Organizar, disciplinar e manter atualizado o registro dos profissionais e pessoas jurídicas que, nos termos desta lei, se inscrevam para exercer atividades de fonoaudiologia na região. Inciso 8º. Publicar relatórios de seus trabalhos e relações dos profissionais e firmas registrados. Inciso 9º. Estimular a exação no exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom conceito dos que exercem. Inciso 10. Fiscalizar o exercício profissional na área da sua jurisdição, representando, inclusive, as autoridades competentes, sobre os fatos que apurar e cuja solução ou repressão não seja de sua alçada. Inciso 11. Cumprir e fazer cumprir as disposições desta lei, das resoluções e demais normas baixadas pelo Conselho Federal. XLL. Funcionar como conselhos regionais de ética, conhecendo, processando e decidindo os casos que lhes forem submetidos. Inciso 13. Julgar as infrações e aplicar as penalidades previstas nesta lei e em normas complementares do Conselho Federal. Inciso 14. Propor ao Conselho Federal as medidas necessárias ao aprimoramento dos serviços e do sistema de fiscalização do exercício profissional. Inciso 15. Aprovar a proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais e as operações referentes a mutações patrimoniais. Inciso 16. Inciso 17. Arrecadar anuidades, multas, taxas e emolumentos e adotar todas as medidas destinadas à efetivação de sua receita, destacando. Inciso 18. Promover, perante o juízo competente, a cobrança das importâncias correspondentes às anuidades, taxas, emolumentos e multas, esgotados os meios de. Inciso 19. Emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas. Inciso 20. Publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais, os balanços, a execução orçamentária e o relatório de suas atividades. Artigo 13. Aos presidentes dos Conselhos Federal e Regionais incumbe a administração e representação legal dos mesmos, facultando-se-lhes suspender o cumprimento de qualquer deliberação de seu plenário que lhes pareça inconveniente ou contrária aos interesses da instituição, submetendo essa decisão à autoridade competente do Ministério do Trabalho ou ao Conselho Federal, respectivamente. Artigo 14. Constituem renda do Conselho Federal. Inciso 1º. 20% do produto da arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos e multas de cada conselho regional. Inciso 2º. Legados, doações e subvenções. Inciso 3º. Rendas patrimoniais. Artigo 15. Constituem renda dos conselhos regionais. Inciso 1º. 80% do produto da arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos e multas. Inciso 2º. Legados, doações e subvenções. Inciso 3º. Rendas patrimoniais. Artigo 16. A renda dos conselhos federais e regionais só poderá ser aplicada na organização e funcionamento de serviços úteis à fiscalização do exercício profissional, bem como em serviços de caráter assistencial, quando solicitados pelas entidades sindicais. Artigo 17. O exercício da profissão de que trata a presente lei, em todo o território nacional,
Somente é permitido ao portador de carteira profissional expedida por órgãos competentes. Parágrafo único. É obrigatório o registro nos conselhos regionais das empresas cujas finalidades estejam ligadas à fonoaudiologia, na forma estabelecida em regulamento. Artigo 18. Para o exercício de qualquer das atividades relacionadas no artigo 4º desta lei, em qualquer modalidade de relação trabalhista ou empregatícia. Artigo 19. O exercício simultâneo, temporário ou definitivo, da profissão, em área de jurisdição de 2 ou mais conselhos regionais, submeterá o profissional de que trata esta lei às exigências e formalidades estabelecidas pelo Conselho. Artigo 20. O pagamento da anuidade ao Conselho Regional da respectiva jurisdição constitui condição de legitimidade do exercício da profissão. Parágrafo único. A anuidade será paga até 31 de março de cada ano, salvo a primeira, que será devida no ato do registro dos profissionais ou das empresas referidas no parágrafo único do artigo 17 desta lei. Artigo 21. Constitui infração disciplinar. Inciso 1º. Transgredir preceito do Código de Ética Profissional. Inciso 2º. Exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não registrados ou aos leigos. Inciso 3º. Violar sigilo profissional. Inciso 4º. Praticar, no exercício da atividade profissional, ato que a lei defina como crime ou contravenção. Inciso 5º. Não cumprir, no prazo assinalado, determinação emanada de órgãos ou autoridade do Conselho Regional, em matéria de competência deste, após regularmente notificado. Inciso 6º. Deixar de pagar, pontualmente, ao Conselho Regional as contribuições a que está obrigado. Inciso 7º. Faltar a qualquer dever profissional prescrito nesta lei. Inciso 8º. Manter conduta incompatível com o exercício da profissão. Parágrafo único. As faltas serão apuradas levando-se em conta a natureza do ato e as circunstâncias de cada caso. Artigo 22. As penas disciplinares consistem em: Inciso 1º. Advertência. Inciso 2º. Repreensão. Inciso 3º. Multa equivalente a até 10 vezes o valor da anuidade. Inciso 4º. Suspensão do exercício profissional pelo prazo de até 3 anos, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 7º deste artigo. Inciso 5º. Cancelamento do registro profissional. Parágrafo 1º. Salvo nos casos de gravidade manifesta ou reincidência, a imposição das penalidades obedecerá à gradação deste artigo, observadas as normas estabelecidas pelo Conselho Federal para a disciplina do processo de julgamento das infrações. Parágrafo 2º. Na fixação da pena serão considerados os antecedentes profissionais do infrator, o seu grau de culpa, as circunstâncias atenuantes e agravantes e as consequências da infração. Parágrafo 3º. As penas de advertência, repreensão e multa serão comunicadas pela instância própria, em ofício reservado, não se fazendo constar os assentamentos do profissional punido, a não ser em caso de reincidência. Parágrafo 4º. Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso, com efeito suspensivo, à instância imediatamente superior. Alínea A. Voluntário.
no prazo de 30 dias a contar da ciência da decisão. A linha B. Ex officio, nas hipóteses. Parágrafo 5º. As denúncias somente serão recebidas quando assinadas, declinada a qualificação do denunciante e acompanhadas da indicação dos elementos comprobatórios do alegado. Parágrafo 6º. A suspensão por falta de pagamento de anuidades, taxas ou multas só cessará com a satisfação da dívida, podendo ser cancelado o registro profissional se, após decorridos 3 anos, não for o débito resgatado. Parágrafo 7º. É lícito ao profissional punido requerer, à instância superior, revisão do processo, no prazo de 30 dias contados. Parágrafo 8º. Revogado. Parágrafo 9º. As instâncias recorridas poderão reconsiderar suas próprias decisões. Parágrafo 10º. Revogado. Artigo 20. Artigo 24. A exigência da carteira profissional de que trata o artigo 18 desta lei somente será efetiva a partir de 180 dias, contados da instalação do respectivo Conselho Regional. Artigo 25. O primeiro Conselho Federal será constituído pelo Ministro do Trabalho. Artigo 26. Os conselhos regionais serão instalados desde que agrupem um número suficiente de profissionais, capaz de garantir sua normalidade administrativa, a critério e por ato do Ministro do Trabalho. Artigo 27. A presente lei será regulamentada pelo Poder Executivo dentro de 90 dias de sua publicação. Artigo 28. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 29. Revogam-se as disposições em contrário,